Romanos capítulo 1, vamos ler versículos 16 e 17. Preste atenção. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A palavra de Deus, ela vem nos ensinar a respeito do valor, preste atenção, do valor que o Evangelho tem. A palavra de Deus, ela nos ensina o valor que o Evangelho tem. E como aquele que reconheceu a Jesus como o único e suficiente Salvador deve se comportar nesse mundo que nós estamos vivendo. Eu tenho dito à igreja, e eu acredito que você concorda comigo, nós nunca vimos um tempo em que o crente precisa tanto tomar atitude de crente, de servo de Deus. Todas as ideologias que estão surgindo nesse mundo, o curso desse mundo cada vez mais largo, e o curso do caminho da salvação cada vez mais estreito. Nós fazemos parte de uma sociedade, de um povo, que o país em que nós vivemos é um país cristão. Cristão, por maioria católico, mas nós somos, desde a nossa fundação, desde o nosso descobrimento, um país que segue o cristianismo. Então é claro que se você parar 10 pessoas na rua e perguntar se as 10 acreditam em Jesus, as 10 vão dizer que sim. E eu vou além. Muitas pessoas, se você perguntar, você quer aceitar Jesus Cristo no coração? A resposta que você vai receber é: eu tenho Jesus desde que eu nasci. Quem já ouviu isso aqui? Levante a mão. Muitos de nós já ouvimos. Mas Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus para quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí Paulo vai complementar, primeiramente do judeu e depois do grego. Eu não vou me deter aqui a falar sobre o judaísmo e sobre a fé dos gregos. O judaísmo também era, a religião do judeu, o judaísmo também era uma religião monoteísta. Também acreditavam em um único Deus, mas o problema foram as normas que começaram a entrar no judaísmo. O problema foram os ensinamentos de homem que começaram a entrar no judaísmo. O problema foi as regras que começaram a entrar no judaísmo. E eram exatamente os judeus que mais perseguiam os cristãos. Aqueles que agora estavam crendo e propagando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em relação aos gregos, para falarmos sobre a crença grega, nós teríamos que estudar sobre a mitologia grega, os mitos. Aí já não era uma religião monoteísta, era uma religião politeísta. Muitos deuses, muitas deusas, e ainda tinham os heróis, as heroínas. Mas Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar tanto aquele que se diz monoteísta, como aquele que se diz politeísta. E dentro da classe monoteísta está o povo cristão, que acredita em Cristo, mas começou a agregar em sua vida de fé muitas coisas que desagradam a Deus. E nós que já aceitamos Jesus Cristo, nós temos continuado crendo em Jesus Cristo? Talvez você esteja pensando: o pastor está ficando louco. Claro que eu creio em Jesus. Ei, mas preste atenção, crer vai muito mais além do falar. É preciso mostrar
através dos atos, das ações, que continua crendo em Jesus. E ontem, no aniversário de 47 anos da nossa igreja Realidade em Cristo, ali na cidade de Acari, pregou o meu amigo pastor Helder. Hoje, ministério de Helder também é Realidade em Cristo. E Helder falou sobre a fraqueza dos cristãos contemporâneos, trazendo à nossa memória quantos estão apostatando da fé, abandonando a fé. E isso é sinal dos últimos tempos. E é impressionante porque nós somos o povo que já fomos avisados que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E quanto mais nós somos avisados, porque com o advento da tecnologia, em 100 anos a tecnologia se multiplicou de tal forma, que eu repito, o que eu estou pregando agora, alguém pode estar assistindo do outro lado do Atlântico, ao vivo. E quanto mais se prega que Jesus está voltando, mais o inimigo tem enlaçado alguns para deixarem de crer e abandonarem a sua fé. No mundo em que vivemos, irmãos, eu e você, no mundo em que vivemos, presta atenção a essa pergunta. Eu e você continuamos crendo em Jesus? Continuamos crendo no Evangelho, que é o poder de Deus para nos salvar? E impressionante é que quando nós falamos em salvação, a nossa mente só nos remete ao céu. Ei, preste atenção numa verdade. Nós já desfrutamos da salvação em vida sobre a face da terra. Quantos aqui não foram salvos da droga? Quantos aqui não foram salvos do álcool? A exemplo da minha vida, aos 16 anos caí em coma alcoólico. Quantos aqui não foram salvos do adultério, da prostituição? Quantos aqui não foram salvos da idolatria? Quantos não continuam sendo salvos diariamente dos seus próprios desejos, que são contrários à palavra de Deus? Gente, nós já desfrutamos da salvação em vida. E quantos de nós, diante de tudo que estamos vendo no mundo, preste atenção nisso, quantos de nós continuamos crendo no Evangelho, que é o poder de Deus para a nossa salvação? Em João capítulo 3, no versículo 16, que versículo fácil de lembrar pela igreja do Senhor, né? Nós recebemos uma informação da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, pastor, mas eu já creio em Jesus. Como é que uma pessoa crê em Jesus? É simplesmente ouvir a palavra, o nome Jesus. Crer em Jesus quer dizer crer nas palavras que Ele nos diz. Aí a coisa começa a mudar. A configuração para a pergunta começa a mudar. Nós ainda cremos no Evangelho, que é o poder de Deus para a nossa salvação. Nós ainda cremos nas palavras de Jesus. Preste atenção, irmão. Preste atenção, irmã. Preste atenção, visitante. Nós cremos de fato naquilo que Jesus Cristo nos fala. Crer não é só ouvir. Crer é acreditar. E se nós acreditamos é porque sabemos que debaixo das palavras do Senhor tem promessas, tem ensinos, tem instruções, tem repreensões. E agora, se alguém te perguntar, você continua crendo no Evangelho? Ei, Evangelho não é uma religião. Evangelho é um estilo de vida.
É uma decisão. Eu creio no Evangelho. Então você crê nessas palavras. Ou será que nós somos de uma geração de cristãos que creem no Evangelho da bênção apenas? E quando o Evangelho se torna Evangelho de confronto dentro de nós mesmos, nós já não cremos naquela parte do Evangelho que nos confronta. Será que nós somos feitos, contados entre os cristãos que só creem no Evangelho da prosperidade? Quando recebemos palavras que nos edificam, ou nós continuamos crendo nas palavras que nos ensinam, que nos corrigem, que nos repreendem, que nos instruem em justiça? Hoje é dia de Santa Ceia. É dia de examinar-se a si próprio. João 3,16, o Senhor Jesus Cristo, e nós usamos muito esse versículo como um versículo evangelístico, mas é um versículo de ensino também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu repito, crer em Jesus não é falar da boca para fora, eu creio. Crer em Jesus é obedecer, acreditar que o que ele diz se cumprirá. Eu vou repetir, crer em Jesus é acreditar de que o que ele diz se cumprirá. Inclusive nas instruções, nas correções, nas repreensões, no ensino da palavra. E aí no versículo de João 3, agora o 36 diz: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Repito, se você perguntar a 10 pessoas, você tem Jesus, você quer Jesus, as 10 talvez digam, eu quero. Mas se você perguntar, você está pronto para obedecer a Jesus? Daquelas 10, algumas já vão falhar. Olhe lá, se não as 10. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que o rejeita não terá a vida eterna. Como é que nós rejeitamos Jesus? Preste atenção, como é que eu e você rejeitamos Jesus? Não obedecendo a palavra dele, seja ela qual for, meu irmão. Porque receber e levantar as mãozinhas espalmadas para o céu e dizer amém, quando são palavras de bênção, de prosperidade, de promessas, é muito bom. Mas quantos estão preparados para dizer amém numa palavra de ensino? Quantos de nós, porque eu faço parte desse grupo, quantos de nós estamos preparados para dizer amém a uma palavra de correção, de instrução, de repreensão? E é para isso que a Bíblia foi deixada por Deus. Paulo disse isso para Timóteo: toda palavra é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, ensinar, repreender, corrigir. Mas aí prega-se aí fora um evangelho fajuto, que só é venha, 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 venha. Eu vou repetir o versículo 36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Repito, como é que eu e você rejeitamos o Filho? Como é que eu e você rejeitamos Jesus? Rejeitando a palavra dele.
Meus irmãos, e rejeitar Jesus não está ligado a não recebê-lo. Repito. Rejeitar Jesus não está ligado apenas em não recebê-lo. Você quer receber Jesus no seu coração? A pessoa diz: não, não quero. E ela tem os motivos dela. Mas e aquele que já recebeu Jesus Cristo e está como se não recebesse, porque o rejeita? O rejeita porque não aceita a sua palavra. Olha, irmãos, vocês sabem que aqui nós pegamos firme nesse negócio de ensino da palavra. Nós não estamos formando uma geração de mentirosos cristãos. Nós queremos ver velhos ainda na velhice dando frutos. Isso vai começar quando? No ensino da criança. Nossas crianças aprendem aquilo que para a faixa etária de idade delas deve aprender. E os pais ensinem seus filhos a receber Jesus através da instrução, através da palavra. Das crianças passa-se para as criancinhas maiores, até chegar ao teens. Ainda essa semana eu tive uma conversa aqui com os pais e os teens. Instrução pura na palavra. O pai que veio aqui sabe que tudo que eu falei está aqui dentro. E aí, mas quantos dos pré-adolescentes e dos pais recebem Jesus? Eu já recebi, pastor, mas recebe a instrução dada pelo pastor da igreja? Porque nós sabemos o que Satanás está fazendo com a juventude aí fora. E os teens serão os adolescentes de amanhã. E os adolescentes serão os jovens de amanhã. E os jovens serão os pais e mães de família de amanhã, que serão os pais e mães das crianças de amanhã. E assim a roda do evangelho vai girando. E Deus preparando um povo exclusivamente dele. Então, rejeitar Jesus não está ligado apenas em não recebê-lo, mas em não receber suas palavras, suas instruções, seus ensinos, como eu já falei. Quer que eu prove isso para você na Bíblia? Abra aí no livro de João, capítulo 12. Nós temos que receber o Senhor Jesus todos os dias em nossas vidas. Não através de uma profissão de fé em público. Eu recebo Jesus no meu coração como meu Senhor e Salvador. Mas nós temos que receber o Senhor Jesus Cristo todos os dias em nossas vidas, através do ensino da palavra que Ele nos traz. João capítulo 12. Versículo 44. Então Jesus clamou. Quem clamou, igreja? Clamar é falar em alta voz. Então quem clamou, igreja? Jesus. Então Jesus clamou: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. E nós estamos aprendendo hoje que crer não é simplesmente dizer eu creio, é obedecer. Porque aquele em quem você acredita, você diz sim ao que ele está falando. Aquele em quem você não acredita, que acreditar é a mesma coisa de crer. Aquele em quem você não acredita, você não dá crédito ao que a pessoa está falando. Mas aquele em quem você crê, aquele em quem você acredita, você dá crédito às palavras. E Jesus estava dizendo: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou.
Quem me vê, também vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aí olha o que é que Jesus vai falar, para você ver que tem tudo a ver crer em ouvido a ouvido. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Agora eu estou folgado. Agora eu recebi uma folga. O próprio Jesus está dizendo que se eu não ouvir as palavras dele, ele não me julga. Ei, espera aí. Preste atenção, não acaba aqui o contexto. Sabe o que é que o Senhor Jesus Cristo vai dizer para mim e para você? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, olha aí, irmão, estou provando a você que rejeitar Jesus Cristo não é só, não, eu não quero aceitar Jesus Cristo hoje. Estou provando a você que rejeitar Jesus Cristo não é só responder a quem faz a pergunta se quer aceitá-lo como único e suficiente Salvador e diz, não, eu não quero. Estou provando a você. Quem me rejeita e não ouve as minhas palavras, estava clamando quem, igreja? Jesus estava falando isso. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Gente, aí sabe o que acontece? A gente leva uma vida cristã muito facilzinha. Está tudo bem, está tudo legal, estou frequentando a igreja. Deus sabe que dentro de nós, apesar de já termos confessado ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, nós o rejeitamos. Porque não recebemos e não obedecemos a sua palavra. Nós o rejeitamos. Gigi, leve por ali, ó. Por cima. Nós o rejeitamos. Preste atenção aqui, ó, no pastor. Então a gente leva a vida cristã, ó, da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Pode sentar ali, irmão. A gente leva da melhor forma possível. É uma folga. Mas aí quando chega o último dia, o que foi que Jesus Cristo disse, irmãos? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido. Essa de julgá-lo quando, irmão? Irmão, então vai ser uma vida tranquila. Estou levando minha vida com Deus. Mas aí quando chega no último dia, somos julgados por quê? Não porque rejeitamos Jesus em não aceitá-lo como Senhor e Salvador. Rejeitamos por não obedecer a sua palavra. Irmãos, isso é sério. É muito sério. E aí? Estamos crendo para sermos salvos? O tema dessa mensagem é crer para ser salvo. Estamos crendo para sermos salvos, irmãos? Ou estamos crendo, entre aspas, para no último dia sermos julgados por não obedecer a palavra do Senhor? É por isso que aqui criança é ensinado, pré-adolescente é ensinado, adolescente é ensinado, jovem é ensinado, adulto é ensinado, porque nós não queremos entregar um rebanho qualquer ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo pastor. Sabe, irmãos, aí, recebendo tudo isso de Deus essa tarde, eu comecei a pensar no que foi que Jesus Cristo veio nos entregar. Eu comecei a pensar se
Jesus ele veio nos dar apenas a paz. Afinal de contas, desde Isaías, que Jesus Cristo ele é chamado de príncipe da paz. Ainda há pouco, ao início dessa mensagem, eu pedi a você que saudasse o irmão que está do seu lado com a paz do Senhor Jesus. Porque só quem tem a paz do Senhor Jesus é quem tem Jesus. Porque isso foi Ele que ensinou: eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. Mas você já parou para pensar que Jesus veio nos dar só a paz? Jesus veio trazer só paz sobre a face da terra? Irmãos, nesse contexto, preste atenção, de crer ou deixar de crer, obedecendo ou desobedecendo às palavras do Senhor, nesse contexto eu encontro que Jesus veio trazer outra coisa que não foi só paz. E é duro de ouvir. O Senhor Jesus, através de sua palavra, veio trazer mais que a paz. Vamos aprender juntos? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Crer para ser salvo. Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder da salvação para todo aquele que crê. Mas se você perguntar aí fora, você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus? Creio. Você crê na Bíblia? Creio. Mas Deus é quem sonda o coração e a mente do homem. Não se esqueça, você está aprendendo hoje que crer é obedecer. Crer não é só ouvir, é dar ouvidos. O Senhor Jesus, através de sua palavra, através do seu ensino, do seu ministério, veio trazer muito mais do que somente a paz. Sabe o que Jesus veio trazer? Divisão. Puxa, pastor, agora o senhor está falando uma heresia. Divisão. Jesus veio trazer. O que, pastor? Divisão. Entre quem? O obediente e o desobediente. Entre quem? O que crê e o que não crê. Entre quem? O que dá ouvido e o que não dá ouvido. E isso muitas vezes, esse processo acontece dentro da nossa própria casa. Se Jesus Cristo diz, eu acredito que Ele não veio só trazer paz, Ele veio trazer divisão. Você sabia que Deus pode trazer divisão entre pastor e ovelha? Pode. Não aquela divisão demoníaca, criada através de uma rebelião, mas uma divisão entre alguém que obedece e outro que não obedece. Isso foi Jesus que disse, está na Bíblia. Pastor aqui não está pregando heresia, está na Bíblia. Vamos ler? Você vai ler na sua, eu vou ler na minha. Mateus 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Ei, quem estava falando? Irmãos, eu não sei se na sua Bíblia as palavras de Cristo são escritas em vermelho. Na minha é. Jesus estava falando: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer o que, igreja? Versículo 35. Pois eu vim trazer o que, igreja? Mais alto, eu vim trazer o que? Mais alto, eu vim trazer o que? Divisão. Eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai,
Eu vim trazer divisão entre a filha e sua mãe. Eu vim trazer divisão entre a nora e a sua sogra. Jesus vai na esfera mais íntima do ser humano, que é a esfera familiar. Jesus pode trazer divisão entre patrão e empregado, que hoje chama-se cooperador. Se o patrão for um cristão obediente e o empregado desobediente, mesmo sendo cristão, vai haver uma divisão. Jesus vai trazer divisão entre você e o irmão que está sentado do seu lado. Se você for obediente e ele desobediente, vai dividir. Jesus, ele não fala sobre patrão e empregado. Jesus não fala sobre irmãos em Cristo. Jesus não fala sobre pastor e ovelha. Jesus fala sobre o ciclo mais íntimo que nós temos, que é a família. Vai haver divisão entre pai, entre o homem e o seu filho. Por quê? Se o pai for obediente e o filho for desobediente à palavra, o filho está rejeitando Cristo. Jesus vai dividir o relacionamento entre mãe e filha. Eu sei do amor que minha esposa tem pelos meus filhos. Incondicional. Mas eu sei que se minha esposa se manter fiel e íntegra na obediência à palavra, não rejeitando Jesus Cristo, e um dos meus filhos no futuro rejeitar, vai haver naturalmente uma divisão. Porque sabe quem promove isso, gente? Jesus. Lembra dos ramos da videira? Aqueles que já estão secos. Como você acha que um ser humano seca, estando em Cristo Jesus? Seca, não obedecendo a palavra do Senhor. Seca. Vai haver uma ruptura. Corta para lançar fora. Vai haver divisão entre a sogra e sua nora. Tem nora que declara: minha sogra é como uma mãe para mim. Vai haver divisão. Se a sogra ou a nora, qualquer uma das duas, for obediente e a outra desobediente, vai dividir. Sabe por quê? Porque é bíblico. Não podem andar dois juntos se não houver entre eles acordo. Que acordo, meu irmão? Obedecer a mesma palavra. Não rejeitar Jesus Cristo, sendo desobediente ao que Jesus Cristo fala. Voltando ao início da pregação, independentemente de que palavra seja. Ei, pai e mãe que está aqui presente, preste atenção. A autoridade sobre seus filhos são vocês. Não se dobrem à desobediência dos seus filhos. Vou repetir. Não se dobre à desobediência dos seus filhos. Chame os seus filhos à obediência do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação dele, dela. Se for desobediente, vai se perder, meu irmão. Se for desobediente, vai se perder, minha irmã. A filhinha que você tanto ama, o filhinho que você tanto ama, vai se perder. O pastor não está profetizando maldição, não. É a verdade da palavra. Olha o que Jesus Cristo diz. Vai ser divisão entre homem e seu pai, quer dizer, o filho e o pai. Vai ser divisão entre a filha e a mãe. Vai ser divisão entre a nora e a sogra. E versículo 36 ele diz: os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá.
e quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Lembre-se que antes Jesus Cristo tinha dito, aqui nessa mesma mensagem tinha falado com você através da minha vida: quem me rejeita, rejeita o meu Pai. E agora Jesus está dizendo para mim e para você: quem me recebe, recebe quem me enviou. Igreja, receber Jesus Cristo, eu não recebi só na minha vida no dia 24 de setembro de 1995. Aquele dia 24 de setembro de 1995, um domingo como hoje é domingo, eu fiz a minha profissão de fé. Receber Jesus eu tenho que receber todos os dias da minha vida através da minha obediência. Porque quem rejeita a palavra do Senhor, quem desobedece a palavra do Senhor, vou repetir, independentemente se você acha ela dura ou mole, se você acha ela grande ou pequena, se você acha que foi uma bênção ou não foi uma bênção para você, independentemente, quem recebe serão aqueles que serão guardados no céu. Porque quem recebe a palavra do Senhor está recebendo o próprio Senhor, e quem recebe o Senhor recebe também quem o enviou. Amém, irmãos? Crer para ser salvo. Continuamos crendo no Senhor? Crer está ligado em obedecer. Está só em dizer eu creio. Repito. No mundo em que vivemos, continuamos crendo em nosso Senhor Jesus Cristo ou estamos rejeitando? Como lemos em João 3,16 e versículo 36. O rejeitar Jesus não está ligado não apenas em recebê-lo, mas em não receber os seus ensinos, suas instruções, repreensões, correções, sua palavra. Como vimos em João 12, 44 ao 50. E o Senhor Jesus, estamos aprendendo nesse último trecho dessa mensagem. Em Mateus capítulo 10, do versículo 34 ao 40, que Jesus não veio apenas trazer a paz, Jesus veio trazer espada. Então acabe com esse negócio, essa conversa fajuta de que Deus é só amor, amor, amor. Deus continua sendo fogo consumidor. Deus continua sendo justo juiz. Deus continua sendo aquele que tem o poder de lançar a alma do homem no inferno, meu irmão. Deus continua. Sabe por que Ele continua? Porque um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Ele é o mesmo hoje, o mesmo que foi ontem, é o mesmo que será amanhã. Independentemente do que o caminho largo desse mundo tenta implantar no Evangelho, continua sendo o Evangelho o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E crer não é só aceitar Jesus, receber como Senhor e Salvador. Crer é obedecer. Mas agora, para finalizar, eu convido você a abrir em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21. Depois dos evangelhos nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo falando com alguém em Atos. Aí algumas pessoas vão citar o Senhor Jesus Cristo falando, mas aqui em Apocalipse nós vemos de novo, preste atenção, o Senhor Jesus Cristo nos falando. O próprio Senhor Jesus nos falando. E ele vai dizer em Apocalipse 21, a partir do versículo 5:
E o que estava assentado no trono disse, e esse é Jesus: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois, essas palavras, pois são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer o que, meu irmão? Quem vencer o mundo, quem vencer a sua carne, quem vencer os seus próprios desejos, quem vencer a sua incredulidade em forma de desobediência, ao que vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, está com medo, meu irmão? Está com medo, minha irmã, de continuar obedecendo a palavra de Deus, por causa do que esse mundo está passando na nossa cara? Seja medroso não. Quanto aos medrosos, aos incrédulos, palavra de hoje: crê para ser salvo. Continue crendo, obedecendo. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, vai estudar na Bíblia, você que é jovem, que é tão confrontado com as ideologias desse mundo, o que são os abomináveis a Deus. Vai estudar na Bíblia. Se precisar, eu lhe ajudo. Aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Pessoal, não está mais na hora, presta atenção, não está mais na hora só de Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas Deus é justo. Você acha que você que anda no evangelho meia boca vai ter a mesma chance de entrar no céu do que aquele que anda, desculpe a palavra, se lascando todo dia para obedecer a palavra? Meu irmão, então Deus era injusto. O reino dos céus, diz a Bíblia, se ganha por esforço. Não se esforce não para ver se você ganha o reino dos céus. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Aí você vai se ter com Deus, porque é a palavra que diz. Irmão, isso aqui não é mensagem para criança não. As crianças estão no recinto, porque a igreja das crianças ainda não foi terminada. Isso é mensagem para adulto. A gente nasce e vai tomando leitinho, vai crescendo e vai comendo comida mais sólida. A pregação de hoje é sólida. É sólida, meu irmão. É comida sólida. É para quem já cresceu na fé. Porque, meu irmão, se eu não ensinar a verdade, sabe de onde é que vai ser arrancado o sangue? Não é do seu braço, não, é do meu. Eu estou aqui como atalaia. Atalaia é para avisar. E se o atalaia não avisar e o sujeito morrer no próprio pecado, quem paga o preço é o atalaia. Mas se o atalaia avisar e o sujeito quiser continuar pecando, quem paga é o sujeito. E eu que não sou bobo nem nada, continuo avisando. Porque eu temo a Deus, eu tremo diante de Deus. Então está aqui, meu irmão. Incrédulo não recebe vida eterna. Incrédulo vai ser lançado na segunda morte, que é o lago que arde como fogo e enxofre.